Aqui. Bom, sejam bem-vindos a uma das palestras do KDE, aqui no FISLI 15. Embora essa não seja necessariamente uma palestra sobre o KDE, mas é sobre uma das comunidades irmãs do projeto, que é o QT. Meu nome é Sandro Andrade, eu sou professor do Instituto Federal da Bahia e sou colaborador dos projetos QT e KDE já há alguns anos. E nessa palestra eu vou falar sobre o uso de modelos em projetos de desenvolvimento de software, operações de metamodelagem, e o que é que o Qt5 te dá de recursos para você trabalhar ou com a criação de novas linguagens de modelagem, ou com engenharia de software orientada a modelos de um modo geral. Bom, o uso de modelos é algo já bem consolidado em outras engenharias, na construção civil, por exemplo. Modelos são criados antes de ter o produto final efetivamente pronto. Mas na engenharia de software, o uso de modelos ainda não é amplamente adotado. Pelo menos não em todo o potencial que eles podem trazer para a gente. Então, eu citei aqui alguns motivos pelos quais você quer usar modelos em projetos de engenharia de software. Alguns mais óbvios, como, por exemplo, você quer criar modelos para fins de documentação, para que novos desenvolvedores conheçam o projeto com o qual eles vão trabalhar, ou para suportar, por exemplo, geração automática de código ou sincronização entre modelo e artefatos de implementação. Mas eu posso ter outros motivos mais sofisticados e mais interessantes para o uso de modelos. Eu posso, por exemplo, fazer recuperação arquitetural de um software que já existe, por exemplo, para verificar se essa arquitetura é, de fato, a arquitetura que foi pedida para aquela aplicação. Então, eu preciso de um modelo que represente como o software já está implementado. Ou eu posso utilizar modelos como suporte para gerência de qualidade. Eu quero garantir que, por exemplo, à medida em que o software vá evoluindo, que o software continue em aderência com uma arquitetura que foi previamente planejada, e eu quero inserir isso, por exemplo, em algum mecanismo de integração contínua, para que eu consiga sempre saber se a implementação não está tomando caminhos diferentes do que foi planejado na arquitetura. Ou eu posso utilizar modelos para fazer predição de atributos de qualidade. Eu quero saber antecipadamente se o meu software vai apresentar os atributos que eu quero no final, como desempenho, extensibilidade. Então, é interessante a gente tentar validar essas arquiteturas antes, e não deixar para se testar somente código-fonte. A gente pode testar modelos antecipadamente. Modelos podem suportar a criação de linguagens específicas de domínio. Então, algumas já são utilizadas hoje em dia. Uma linguagem específica de domínio, diferente da UML, por exemplo, que é uma linguagem de propósito geral para a especificação de software e também de processos de negócio. Em uma linguagem de domínio específico, a gente passa a ter elementos de modelagem que são mais próximos do domínio. Então, eu posso ter por exemplo, uma linguagem de domínio específico para a programação de robôs, onde, em vez de construtos, de elementos mais genéricos, como a UML te dá, como classes e atributos, por exemplo, você já pode ter construtos que são particulares do domínio de robótica, como sensores, atuadores e por aí vai. Então, ajuda a você ter maior expressividade ao modelar aplicações de um domínio particular. Ou eu posso querer implantar esses modelos em runtime, com a minha aplicação para diversos fins, como, por exemplo, ter arquiteturas dinâmicas que se reconfiguram em tempo de execução. Então, existe um amplo conjunto de fatores que motivam a adoção, ou o uso, ou a preocupação de se trabalhar com modelos na engenharia de software.
Bom, esses modelos eles são descritos em alguma notação de modelagem, tá? Que podem variar desde notações mais textuais, não estruturadas, até linguagens mais conhecidas, como a UML, por exemplo, ou até linguagens mais rigorosas, como as linguagens de descrição de arquiteturas, que são próprias para a representação de arquiteturas, de aplicações. A depender da linguagem de notação que você usa, né, você vai ter à sua disposição maior ou menor poder, né, para fazer análises mais ou menos sofisticadas em cima desses modelos. Tá? Uma classe particular de linguagens de modelagem são aquelas que são baseadas em metamodelos. Então, diferente de uma linguagem de programação como Java ou C++, né, que são baseadas em uma gramática que você especifica, usando eBNF, por exemplo, nas linguagens baseadas em metamodelos, você tem um conjunto de classes, que são as metaclasses, né, que representam o que é que a linguagem te oferece. Então, a UML te oferece diferentes conceitos, como classes, componentes, atributos. Né? Então, cada um desses componentes é representado por uma metaclasse dentro desse modelo. Então, a gente tem, né, o stack de metamodelagem padrão da MDA, que é definida pelo OMG, onde a UML é uma das linguagens de modelagem mais conhecidas. A UML é descrita em MOF. Então, o MOF é o metamodelo usado para a especificação da UML. E o MOF, por sua vez, é descrito nele mesmo. Né? Então, assim, para quem nunca teve, né, para quem não tem experiência com metamodelagem, tem um diagrama aqui bem ilustrativo, tá? Onde aqui nesse nível M1 você tem os construtos básicos da UML. Então, isso aqui representa um diagrama UML qualquer, onde eu tenho uma classe e uma instância de uma classe, por exemplo, né? Onde qualquer ferramenta UML armazena esses dois elementos como instâncias de classes do metamodelo. Então, a sua classe vídeo é uma instância da metaclasse class da UML. Né? O título do vídeo aqui é uma instância da metaclasse property, na verdade, em vez de atributo. Tá? Então, todo elemento que você cria no seu modelo, ele é representado internamente pela ferramenta como uma instância de alguma metaclasse do metamodelo que rege a linguagem que você está usando. Então, isso aqui seria instâncias, né, de metaclasses da UML, né, cujo metamodelo é, por sua vez, descrito em MOF. Então, o MOF é um subset bem reduzido da UML, que só te dá conceitos básicos para classe, herança, propriedades e operações. É um metamodelo bem pequeno, tem 30 e poucas classes, 40 e poucas classes, tá? Onde cada metaclasse da UML é representada pela metaclasse class do MOF. Tá? Então, assim, à primeira vista, a gente tem, né, principalmente quando você tem muitos níveis de metamodelagem, isso pode soar meio confuso, a princípio. Mas a atividade de criação de novas linguagens é o que é chamado de metamodelagem. Então, é a criação de um novo metamodelo. Então, se você quer criar uma classe, uma linguagem para modelagem de interfaces em dispositivos móveis, você vai ter que criar o metamodelo dessa linguagem. Muito provavelmente descrito em MOF, né, se você quiser já aproveitar todo esse stack. Tá? Bom, a Model Driven Software Engineering já está aí há um bom tempo, né? O Object Management Group já te dá uma plataforma bem completa e com muitas funcionalidades para isso, né, para como você trabalhar com metamodelos, com linguagens de modelagem diferentes, como fazer transformações de modelos, para você, por exemplo, gerar código automaticamente, que é um dos usos principais de modelos. Mas eu levantei aqui alguns requisitos que uma boa plataforma para Model Driven Software Engineering deve entregar para você. Então, é claro,
eu devo poder criar e manter, né, não só modelos UML, mas eu devo poder também criar novas linguagens de modelagem e, se possível, ter a geração automática desse metamodelo. Tá? E, se possível, também integrar esses modelos em outras atividades do processo. Então, como é que eu posso basear os meus testes nesse metamodelo? Como é que eu posso integrar as minhas atividades de gerência de qualidade e integração contínua com esses modelos? Então, tem muitos desafios, muitas soluções ainda em âmbito de pesquisa, né, mas muita coisa interessante já acontecendo. Aqui eu trouxe 2 exemplos de uso de modelos em processos de desenvolvimento de software. Então, por exemplo, você precisa, né, criar um elemento de uma linha de produto. Você tem uma empresa que define uma linha de produto para sistemas embarcados em TVs, por exemplo, e eu preciso, né, criar uma nova aplicação dessa linha de produto para uma TV nova que está sendo lançada. Tá? Então, eu preciso, né, eu posso utilizar modelos para isso, né, principalmente se na minha arquitetura de referência eu tiver bem definido quais são os pontos de variação, né, o que é que muda do software de uma TV para outra, né, de modo que eu possa criar um modelo que represente essa instância de software para TV em particular, e já possa antecipadamente verificar se aquela, né, instância, se aquela arquitetura é correta e o que é que ela apresenta de atributo de qualidade. E subsequente geração de código para facilitar a etapa de desenvolvimento. Em um cenário 2, por exemplo, tem uma arquitetura que foi previamente projetada por um arquiteto, mas, ao longo do tempo, o software sofrendo manutenções e evolução, aquela arquitetura pode ser degradada. Com o tempo, eu deixo de verificar as propriedades que são induzidas pela arquitetura. Porque o programador cria dependências que não existiam e não podiam existir, e eu, a princípio, não tenho como checar isso. Eu precisaria confiar na sensibilidade e nas habilidades do programador para que ele preserve a arquitetura. Tá? Com modelos, por exemplo, eu posso inserir isso em um build de integração contínua, por exemplo, para caso aconteça uma violação hoje, na integração contínua que roda durante a noite, o programador seria avisado amanhã que aquele commit que ele fez no dia anterior violou alguma decisão arquitetural que está descrita no modelo. Então, modelos podem ajudar a ter essa verificação de integridade arquitetural sendo executada a cada dia. Tá? Bom, e o que é que o Qt pode te ajudar para isso? Né? Bom, o Qt é um projeto de longa data já. A primeira versão do Qt saiu em 1994, então 95, então temos quase 20 anos de projeto. O Qt 5 saiu no finalzinho de 2012, né, com uma série de melhorias, uma lista extensa, eu não vou conseguir citar aqui, né, os pontos principais. O Qt é hoje um projeto de software livre, com Open Governance implantado dentro da comunidade. Então, ele é mantido por uma empresa finlandesa, que é a Digia, mas também por uma comunidade, que é o qtproject.org, onde você tem acesso a tudo, aos roadmaps, aos repositórios. É um projeto aberto como outro qualquer. O Qt é um toolkit bem amplo, ele traz um conjunto de frameworks para uma série de áreas, widget, multimídia, network, banco de dados, OpenGL, uma série, né, é um toolkit realmente bem completo. Ele executa também um amplo conjunto de plataformas, ele nasceu para ser um toolkit cross-platform, então hoje o mesmo código que compila em uma dessas plataformas pode compilar, compila nas demais. Entretanto, o Qt 5 até então não tinha nenhum suporte à metamodelagem ou às atividades de Model Driven Software Engineering. Então, esse projeto que eu estou apresentando aqui hoje
Ele existe há um ano, mais ou menos. É uma iniciativa minha que é parte do meu projeto de doutorado lá pela UFBA. E eu vou falar um pouquinho como é que está, qual é o status dele hoje. Bom, o QT é muito usado em um amplo conjunto de projetos e tem crescido muito mais desde que a Nokia, por exemplo, mudou a licença para LGPL. Então, um monte de novas empresas usando o QT para suas aplicações. Bom, então, falar um pouco sobre o Qt Modeling. O Qt Modeling começou há um ano e 2 meses atrás, onde eu precisava de um conjunto de features para trabalhar com modelos, metamodelagem, manipulação de modelos, e o Qt não tinha nada para isso. Então, como eu já estava na comunidade há muito tempo, então vamos iniciar esse esforço. Então, o Qt Modeling é um conjunto de módulos add-on do Qt5. Né? O Qt5 é dividido em um conjunto de módulos. Existem os módulos essenciais, que são os que são mais frequentemente usados nas aplicações Qt, e um conjunto de módulos add-on para muitas dessas features que eu falei aqui. Então, o Qt Modeling é um conjunto desses módulos para o Qt5. Ele é desenvolvido upstream com a comunidade Qt, usando a infraestrutura de repositórios, revisões, testes, integração contínua, tudo do projeto. Esse é o endereço da página wiki do Qt Modeling. Quem quiser clonar o repositório, está aqui o endereço. Bom, e desde o início, a gente já tinha alguns objetivos sobre o que a gente queria para o Qt Modeling. Dentre eles, alta conformidade com os padrões da OMG. Então, a gente quer ter uma implementação que te entrega tudo o que a OMG define para MOF, UML, né? Nada mais, nem nada menos. Na verdade, atualmente, um pouquinho menos ainda, mas vamos chegar lá. A gente quer ter também uma API que segue o estilo Qt, para você manipular modelos. Né? O Qt é bem conhecido por ter uma API bem planejada, intuitiva, fácil de usar, então a ideia é continuar mantendo isso para o Qt Modeling. A gente quer ter excelente desempenho em múltiplas plataformas. A gente quer conseguir manipular modelos grandes, formados por um número considerável de classes, componentes e ligações, sem que a sua máquina peça socorro. Então, o Qt é bom para isso. E a gente tem uma primeira ferramenta, que é o Duce-MT, que é uma primeira ferramenta de modelagem já construída em cima do Qt Modeling. Eu vou falar sobre ela aqui para frente. Esse é um exemplo de como você pode manipular um modelo UML usando o Qt Modeling. Então, a princípio, tudo o que você pode fazer em uma boa ferramenta de UML clicando, você pode fazer isso programando. A gente tem esforços correlatos ao nosso, como o Eclipse Modeling Framework, por exemplo, te dá uma implementação do metamodelo UML, mas o objetivo é você poder criar e manipular modelos de forma assim, programaticamente. Eu quero manipular esses modelos através de código, através de linguagem de programação. Bom, aqui só continuando, eu criei um modelo, criei um novo package, eu coloquei um tipo primitivo, eu criei um tipo primitivo, string, por exemplo, criei uma classe, disse que ela não é abstrata, estou criando um atributo para essa classe, setei o tipo desse atributo para o tipo primitivo que eu criei aqui anteriormente, e eu estou colocando essa classe dentro do pacote e estou colocando o pacote e o tipo primitivo dentro do modelo. Tá? E aí eu posso fazer o que eu quiser com esse modelo. Eu posso gerar código, eu posso executar verificações de regras de boa formação desse modelo, e no final você deleta o modelo. Okay? A gente pode serializar esse modelo usando o XMI, que é um formato XML também definido pela OMG para armazenar modelos descritos em qualquer linguagem que é especificada via MOF.
né? Então, você já pode, hoje, no Qt Modeling, salvar, né, salvar e ler os seus modelos em XMI, por exemplo. Bom, o que é que o Qt Modeling te dá hoje? Né? Um conjunto de 6 módulos do Qt5. O Qt Modeling é o módulo de base desse stack de metamodelagem, é quem te dá as features, por exemplo, para serialização XMI. A gente tem um outro módulo que te dá widgets, né, visuais para você manipular esses modelos, que são novos models e views do Qt, para te permitir editar as propriedades de um modelo, criar novos elementos desse modelo. A gente tem 2 módulos que implementam o MOF e a UML na versão 2.4.1, que é a mais recente, embora a UML 2.5 já esteja para sair, né? E tem mais 2 módulos específicos, que eu vou falar mais à frente aqui o que é. Tá? Bom, o DuseMT, que é a ferramenta de modelagem desenvolvida em cima do Qt Modeling, ela nasceu primeiro como um exemplo bem simples de uso do Qt Modeling e cresceu para uma aplicação já independente, né? O que é que a gente quer, assim, de objetivos de design para essa ferramenta? Primeiro, eu não quero criar uma ferramenta para o ML ou criar uma ferramenta para MOF. Eu quero criar uma ferramenta que é independente de metamodelo, então você pode utilizá-la para o ML, para a MOF ou para a sua própria linguagem que você definiu. Eu quero poder acessar e manipular os meus modelos, por exemplo, usando o JavaScript. Eu não quero, assim, eu não quero exigir que o programador faça um plugin em C++ e Qt, quando, na verdade, tudo o que ele quer é executar uma regrinha lá para verificar se existe herança múltipla no seu modelo, porque ele quer implementar aquilo em Java e o Java não tem herança múltipla, por exemplo. Então, ter a presença de uma herança múltipla seria uma violação de uma regra de boa formação de modelos para Java. Eu não quero que o cara precise fazer isso em C++, ele pode fazer em JavaScript. Vou mostrar como que foi feito. Eu quero ter, de fato, acesso à manipulação de todas as propriedades entregues pelo metamodelo da UML. Né? Então, se você pegar uma metaclasse da UML, como a classe class, né, ela te dá um amplo conjunto de propriedades, de atributos que você pode manipular e que nem todas as ferramentas expõem isso para você. Então, a gente quer, de fato, dar toda a flexibilidade que o metamodelo me dá. E eu quero usar linguagens declarativas para a implementação de sintaxe concreta. Né? Sintaxe concreta são os diagramas bonitinhos, né, da UML, por exemplo. Vamos ver como que isso foi feito. Aqui é um screenshot do DuseMT, como ele está hoje. Tem o site aqui, certo? Quem quiser dar uma olhada. Esse é o site da ferramenta em particular. Tá? Então, aqui você tem, né, bom, você pode criar os seus modelos, ele é exibido aqui, né, no Model Inspector. Né? Então, todo modelo ele na verdade, uma representação hierárquica. Então, aqui eu tenho as instâncias de metaclasses que foram criadas para aquele caso, que é a sintaxe abstrata. E aqui eu tenho a sintaxe concreta, que me dá representações visuais e mais fáceis de serem compreendidas e modificadas desse modelo que está sendo apresentado aqui. O editor de propriedades, que é esse outro doc widget daqui, né, ele te dá... Cadê? Deixa eu ver se eu botei uma figurinha. Está aqui. Então, aqui você tem acesso a todos os atributos que são definidos para a metaclasse da UML, do objeto que está selecionado aqui. Então, eu tenho um package selecionado. Aqui eu posso, né, manipular todos os atributos que a UML define. O que é que eu posso, né, configurar para um package da UML? Então, todos estão aqui. É muita coisa. Né? Você bota o mouse aqui, ele te dá um tooltip com a documentação sobre aquele atributo. Então, fica mais fácil para você aprender uma linguagem como o ML, por exemplo.
A gente projetou uma arquiteturazinha baseada em plugins para o Duose MT, onde, por exemplo, eu tenho plugins para as linguagens, então cada nova linguagem de modelagem que você quer que seja suportada na ferramenta, você vai simplesmente criar um plugin para ela, não precisa conhecer todo o código. E a gente tem uma série de outros trabalhos aqui em andamento na ferramenta. Aqui é um exemplo da sintaxe concreta, né, a representação convencional de classes e agregações da UML. Eu só vou comentar como que a gente implementou isso daqui, porque o Qt ajuda consideravelmente nesse trabalho. Aqui é o console JavaScript, que está presente lá dentro do Duose MT. Então, eu posso, né, ter acesso a informações do meu metamodelo e realizar modificações nesse metamodelo via JavaScript. Por exemplo, aqui eu tenho uma funçãozinha que checa se existe alguma herança múltipla no meu modelo, né? Então, a ferramenta expõe os elementos do modelo para esse interpretador JavaScript, de modo que essas regras de boa formação podem ser implementadas mais facilmente e testadas aqui, né, de modo online, né, mais fácil do que se você tivesse que implementar isso em C++. Bom, assim, qual é o desafio e o que é interessante na experiência de implementar o metamodelo da UML, né? Ela é uma linguagem bem grande, são 239 metaclasses lá na especificação da OMG. Dessas 239, 193 são classes concretas, são 193 coisinhas diferentes que a UML te dá, como classes, componentes, nós, atributos. E muitas heranças múltiplas e dreaded diamonds, que são aquelas heranças múltiplas que convergem para um ancestral comum. Isso é chato para você implementar, né? Se a gente estivesse implementando isso em C++, seria tranquilo, porque o C++ tem bom suporte a dreaded diamonds, usando, por exemplo, heranças virtuais. Mas a gente está implementando em Qt, e o QObject, que é uma das classes, né, principais do Qt, não foi, assim, o QObject por design não pode estar envolvido em heranças múltiplas, e muito menos em dreaded diamonds. Tá? Então, a gente teve que fazer um contorno aqui para conseguir implementar o metamodelo da UML livre do Qt e depois criar wrappers baseados no QObject para poder viabilizar a construção da ferramenta via reflexão computacional, por exemplo. Tá? 91% do código do metamodelo da UML foi gerado automaticamente, via templates, né, via uma engine de templates. Por que eu não consigo gerar todo o metamodelo automaticamente? Porque eu tenho um conjunto de propriedades que são derivadas, né, ou operações que também são derivadas, estão especificadas em OCL no documento da OMG, e para esses pontos eu tenho que, de fato, programar. Não dá para fazer geração automática de código. Mas já é uma boa porção, e essa parte que falta, a gente está implementando sob demanda. Como a linguagem é muito grande, então, sempre que eu preciso de algo que não está implementado, aí eu vou lá e implemento aquela propriedadezinha que falta. Então, a gente não tem ainda hoje a UML 100% implementada dentro do Qt Model. Mas aqueles 10% que você usa em 90% dos casos, provavelmente sim. Tá? Bom, no futuro a gente quer usar o Grantley, que é um template engine do Qt para suportar, né, melhor essa geração de código. O que foi feito hoje foi, a partir do XMI, que é disponibilizado pela OMG, a gente usou o Perl Template Toolkit para gerar código e criar todas essas 200 e tantas classes. Mas hoje, no Qt Modeling, a gente já suporta uma série de aspectos interessantes da UML, como, por exemplo, propriedades do tipo Derived Union, isso foi implementado, dá para ser implementado automaticamente. Propriedades opostas, redefinidas e subsetted também já estão implementadas.
operações, algumas, isso também está sendo feito sob demanda, enumerações, clonagem de elementos de modelagem. O Qt, né, assim, tem como boa prática assumir o memory ownership sempre que possível, para que a gente não exija que o programador lembre de liberar memória. Isso é um ponto chato no C++, o Qt ajuda bastante. E na implementação do Qt Modeling, a gente continua seguindo, né, essa prática, de modo que você, deletando o elemento raiz do seu modelo, todo o seu modelo já é automaticamente liberado. A gente também já suporta serialização em XML. Bom, desafios na construção da ferramenta, né? Como a gente não quer uma ferramenta para o ML ou para a MOF, e sim para qualquer linguagem de modelagem, então o Duos MT hoje é um case bom de como explorar os recursos de reflexão computacional que o Qt te dá. A gente precisou sugar isso aí até o máximo para que amanhã eu consiga pegar a minha linguagem, colocar um plugin e não precisar mexer na ferramenta para eu conseguir criar modelos e manipular modelos baseados nessa nova linguagem. A parte de acesso ao modelo via JavaScript, né, já existe um módulo do Qt, que é o Qt Script, que facilita muito, muito, muito esse trabalho. Então, o número de linhas que a gente precisou implementar para poder interagir com o meu modelo em C++ através do JavaScript é mínimo, muito, muito, muito pouco. Tá? O Qt já facilita muito essa vida. Então, hoje você consegue manipular esse modelo em JavaScript, ou no futuro, usando uma tecnologia do KDE chamada Cross, eu posso manipular esse modelo em outras linguagens, como Python, Ruby, por exemplo. A gente também desenvolveu, né, um conjunto novo de models e views. Então, todas essas... isso aqui é um novo view do Qt, que foi criado para o projeto. Isso aqui também é um novo view para o Qt. Né, então, isso facilita também a implementação. Não é fácil criar o modelo, e nem a view, mas, uma vez criados, usar essas novas classes é bem fácil. Ok, e aí a gente precisava dos diagraminhas, né? Porque toda boa ferramenta deve te dar os diagramas. É muito mais fácil você criar e manipular o seu modelo através dos diagramas. E para isso, né, parece que o QML foi nascido especificamente para isso, embora não tenha sido. O que é o QML? É uma linguagem declarativa para a construção de interfaces gráficas, que está presente no Qt desde a versão 4. Alguma coisa, 4.5 ou 4.6. O QML é hoje uma linguagem muito produtiva, muito fácil, é a linguagem utilizada em muitos devices, se não me engano, o próprio Ubuntu, a versão lá, né, mobile do Ubuntu é toda baseada em QML. O Plasma Active, que é o KDE para tablets, a interface gráfica é toda desenvolvida em QML. O QML é hoje a linguagem de preferência se você quiser construir algum widget para o KDE. Então, é uma tecnologia muito, muito, muito interessante. Por que ela é interessante? Além de ser declarativa, né, você consegue uma maior produtividade e é fácil de você aprender. A execução é suportada por hardware. Tá? Então, você pode usar, por exemplo, um Raspberry Pi, que já te dá uma GPU, né, e códigos desenvolvidos em QML vão executar numa plataforma que, a princípio, é modesta, mas que, pelo fato de ter uma GPU, te dá um desempenho excelente para a renderização dessas interfaces mais fluidas e animadas de hoje em dia. Então, o QML, né, o interpretador da QML já executa a cena em hardware, né, quando disponível, é claro. É amplamente utilizada o QML hoje, então é uma tecnologia já madura, que é base para esses projetos que eu já falei. Exemplo de código, né, para a criação de uma sintaxe concreta para o ML. Tá? Então, veja, suponha que eu queira gerar esse quadradinho aqui, que representa a minha classe. Tá?
tudo o que eu preciso veja, essa classe aqui está associada a uma instância do metamodelo da UML, a uma instância da classe class, que eu posso, por exemplo, obter todos os atributos chamando um método lá da metaclasse da UML. Tá? Então, um código em QML, como esse daqui, por exemplo, né, o text é um elemento da QML onde você pode colocar uma string lá dentro. E que string eu quero colocar lá? Element.name. Name é um atributo que está especificado no metamodelo da UML. Tá? Eu quero apresentar os atributos. Então, eu posso usar um list view, que é um outro elemento que o QML já te dá, que é esse carinha daqui, inclusive com Flickr, você pode, né, fazer ele girar. E eu simplesmente passo para o list view qual é o meu model. O meu model né, é formado pelos atributos que são de propriedade daquele elemento. Isso aqui me retorna um QList lá do Qt, que a própria infra, né, do QML já converte para um array JavaScript, que é utilizado aqui pelo QML para poder exibir esses atributos. O delegate aqui só diz como que eu quero exibir cada um dos elementos desse array. Tá? Eu quero mostrar a visibilidade do atributo, né, se é público, por exemplo, o maisinho. Quero mostrar o nome do atributo, 2 pontos, e o tipo dele. Tá? Então, eu tenho aqui mais name, 2 pontos, string. Então, assim, parece que o QML foi criado para isso, mas não foi. Mas, assim, é uma tecnologia muito adequada, porque você cria novas sintaxes gráficas para linguagens de modelagem com um esforço de código muito, muito, muito pequeno. Tá? Bom, na verdade, tudo isso daqui foi criado para suportar um cenário de uso de modelos um pouquinho mais sofisticado, que é o propósito do meu projeto de doutorado, que é a manipulação automática de modelos arquiteturais. O que a gente quer é ter um suporte maior para projeto arquitetural automatizado. Então, para isso, a gente criou uma nova linguagem de modelagem chamada de Duzy. Aqui está o metamodelo, eu não vou entrar em detalhes pelo tempo, mas a meta aqui é capturar quais são as principais dimensões de design, quais são os graus de liberdade que um arquiteto tem ao criar modelos para um domínio de aplicação em particular. Tá? Então, isso aqui é uma linguagenzinha de domínio específico para a criação de design spaces voltados para um domínio em particular. Tá? De modo que esse design space suporta a manipulação e o design automático de arquiteturas. Tá? A partir daí, a gente passa a ter, né, um amplo conjunto de possibilidades, né, de possíveis arquiteturas candidatas, né, assim, é um número realmente muito, muito grande, onde algumas dessas arquiteturas são ruins, são péssimas, mas eu posso ter um outro grande conjunto de arquiteturas que são boas, né, ou são ótimas. Né? Então, para encontrar as melhores arquiteturas dentro desse amplo conjunto, a gente tem usado técnicas de otimização multi-objetivo, que deu origem a um outro módulo do Qt que a gente criou e vem mantendo, que é o Qt Optimization. Né? Bastante influenciado pelo JMetal, que é um framework para otimização para Java. Hoje a gente já disponibiliza um algoritmo evolucionário para otimização multi-objetivo, que é o NSGA2, onde a meta é, você passa uma arquitetura inicial para a ferramenta, ela vai encontrar para você um conjunto de ampliações dessa arquitetura, onde todas essas ampliações são ótimas, só que cada uma ótima em um determinado aspecto. Tá? O Duzy tem sido usado atualmente para projeto automático de arquiteturas para o domínio de sistemas self-adaptive, que é o foco do meu projeto, e tem um outro aluno trabalhando com o sistema self-organizing. A meta é
coletar conhecimento de design refinado, né, experiência de design, de uma forma mais estruturada e sistemática do que padrões arquiteturais, por exemplo. Né, de modo que eu já posso manipular diretamente esses modelos com base nesse design space criado com base nessa linguagem de modelagem. Bom, o que é que a gente espera para o projeto? A gente tem uma comunidade em formação. Hoje a gente tem um professor, que sou eu, alguns alunos, inclusive alguns deles aqui, né, trabalhando no projeto, 3 alunos de pós-graduação, 2 bolsistas PIBIC, 2 alunos de graduação. Tem alguns contribuidores do KDE na Europa e na Ásia que estão também começando a trabalhar no projeto. A gente não tem um release ainda, tá? Mas teremos em breve. Tá? Ajudas são bem-vindas sempre. A gente tem muito trabalho a ser feito. A gente precisa ainda ter um bom framework para fazer geração de código. Isso é importantíssimo, né, mas não tem sido uma prioridade ainda, por falta de tempo. A gente pensa em ter integração da ferramenta com redes sociais para modelagem de software. Eu quero criar o meu modelo, postar em uma rede social e pessoas comentando, ou postar novas linguagens de modelagem em redes sociais e pessoas comentando, discutindo, trocando ideias. A meta é inserir isso diretamente na ferramenta. Suporte a estilos arquiteturais, recuperação arquitetural, métricas, models em runtime. Aqui são projetos já em andamento. Isso pode ser usado no futuro para que a gente tenha um renascimento do Umbrello. Né? O Umbrello é a ferramenta UML do KDE, que funciona, mas não é nenhuma coisa do outro mundo, mas isso pode ajudar. Ou ter, né, suporte à manipulação de modelos em ferramentas como o Qt Creator ou o Qt Develop, que são 2 ideias bem bacanas e bem utilizadas pela comunidade do Qt e do KDE. Então, é isso. O Qt Modeling é um projeto Qt. A gente trabalha junto com a comunidade, a gente usa a infraestrutura da comunidade. Contribuições são sempre bem-vindas, então, se você gosta de trabalhar com modelos, se quer aprender mais sobre o ML, se quer contribuir para a gente, né, trazer essas features para o mundo do Qt e do KDE, são todos bem-vindos, é claro. A gente tem muitas ideias interessantes para implementar aqui. Ok, obrigado.